A Doris é graduada em Ciências Domésticas, especialista em Psicopedagogia e em Gestão Escolar e é parapsicóloga. Ela é autora de um método que se chama QIE, Inteligência Intelectual Emocional. Ela desenvolveu esse método e ela vai falar para a gente um pouco sobre isso, que tem uma atuação muito boa com relação a crianças. Tem vivência em supervisão, orientação educacional e tem um vínculo com a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de conversar com você sobre essas armadilhas mentais mais comuns nos dias de hoje, com relação às crianças, e também que você entrasse um pouquinho no assunto dessa interferência ou dessa convivência que tem que haver entre a criança, a família e a internet. Bom, há mais de 10 anos eu trabalho com pré-adolescentes, adolescentes, jovens, indivíduos, de modo geral, em sala de aula. Além de ser terapeuta, eu sou educadora, então eu ficava muito angustiada, mas o que está havendo que este aluno é perfeitamente, organicamente ele é perfeito, não possui nenhuma deficiência mental, nenhuma lesão neurológica, então por que este aluno está reprovando sucessivas vezes e também por que ele está apresentando tanta violência física e verbal na sala de aula? Foi daí que, ao trazer este aluno para uma conversa interna, eu percebia que dentro daquele aluno existia uma criança mal resolvida. E toda aquela postura, aquele travamento do seu intelecto estava intimamente, diretamente relacionado ao contexto familiar. Então, eu desenvolvi um método, eu trouxe aqui alguns exemplos, que a partir do desenho de corpo desta criança, deste pré-adolescente, ou jovem ou adulto, que este método ele se presta para todas as idades. Então, a partir do desenho de corpo dele, aquela conversa que eu percebia que tinha efeito positivo, eu transformei em algo que ele pudesse enxergar. Qual é o estado emocional dele? Mostrando a ele que no mesmo corpo existem duas mentes. A mente que pensa, representada pelo QI, e a mente emocional, representada pelo coração. As duas mentes estão na mesma caixa craniana, mas com essa diferença, que a mente emocional, dotada de sentimentos positivos e negativos, tem o coração como representante. Então, nós levamos até 1 hora construindo a viagem por dentro do seu corpo, identificando qual é o estado emocional desta criança e quais são as emoções negativas que estão travando o intelecto dela. A minha função é o seguinte: através da viagem do histórico de vida dele, nomear quais são as emoções que estão travando a inteligência desta criança. Isso é uma coisa que tem a ver com relação à família dele. O contexto direto, onde esta criança está inserida, com quem ela se relaciona, com pai, com mãe, com tios, avós. Dependendo do contexto desta criança, dos sentimentos negativos que habitam o coração dela, é que vão travar o intelecto dela, impedindo a digestão simbólica, psicológica da sala de aula e das suas relações interpessoais. Então, nos cursos e nas palestras que eu dou para os pais e professores, ele precisa entender que não é um jogo de culpa. Este método identifica quais são as emoções que foram abertas desde que essa criança nasceu, ao longo de sua trajetória, quais são os buracos emocionais que ele possui no coração e que estão promovendo o fracasso dele. Dos quais ele cria defesas que se tornam armadilhas posteriormente. E você trabalha junto posteriormente com a família dele. Exatamente. E a escola
nós fazemos uma abertura da sua inteligência emocional. Esta criança toma consciência de qual é, entre aspas, o seu inferno astral, seu inferno emocional. Ela entende que ela é perfeita biologicamente falando, ela é saudável. Isto aqui não nasceu com ele, não pertence a ele. Ele toma consciência de que ele pode ser quem ele quer ser e que ele está apto a aprender e se relacionar bem. Então eu sempre chamo a atenção dos pais que um filho é absorvido pela internet, pela droga ou pelos companheiros inadequados. O problema não é da internet, da droga, dos companheiros. O problema, a origem deste desvio, por que o teu filho está procurando fora emoções para a sua vida, emoções positivas? Porque o que ele busca na droga e nos companheiros inadequados, ele está buscando preencher alguma coisa. Então o problema não está na droga, não está na internet, nem nos maus amiguinhos. A origem desse inferno emocional está diretamente relacionado ao seu contexto familiar. Então aquele pai, aquela mãe, aqueles tios, avós, os pais do coração que realmente querem o sucesso desta criança, eles, usando a sua inteligência, eles irão ouvir a técnica de fechamento que eu dou lá no final. Este boneco identifica o seu estado emocional, mas lá no final eu dou uma técnica muito mais simples para que ele possa sozinho fazer um vômito simbólico, expelir, tirar de dentro dele aquilo que não pertence a ele. Ele nasceu perfeito, saudável, isto não nasceu junto com ele. Então eu ensino a ele com método como que ele faz para uma espécie de um vômito simbólico, como que ele próprio pode se curar. Ok, Doris, obrigada. Doris, você gostaria, o seu método está à disposição aqui no estado ou como palestrante e você ensina também para as escolas? Como é que você divulga o seu método? É só você que atua nele? Por enquanto, eu estou promovendo cursos para profissionais, terapeutas holísticos, psicólogos, orientadores educacionais a aplicar este método. O resultado deste método é praticamente automático. Por quê? Porque a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, ele tem a idade a favor dele.